Olá pessoal, nesse vídeo iremos tratar sobre os circuitos do tipo RLC forçado. Bom, para começar, vamos daqui dar um exemplo, por exemplo, de um circuito como esse, onde eu tenho uma associação em série de um resistor, um capacitor e um indutor ligados a uma fonte de corrente alternada externa. Bom, nesse caso, para me resolver esse problema desse circuito aqui, eu posso simplesmente aplicar a nossa lei de malhas, como a gente normalmente já fez em alguns outros circuitos, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, qual que seria a queda de tensão em um nó, Em um dado nó, a lei de malhas vai falar para a gente que a queda de tensão total teria que ser igual a zero, Eu vou somar todas essas tensões. Então, por exemplo, aqui a queda de tensão no indutor, mais a queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão no capacitor, teria que ser igual à minha tensão no meu gerador. Tá? Se eu mudar para o lado de cá, fica um negativo e seria tudo igual a zero. Então, disso eu teria aqui uma equação diferencial, dada aí pela soma das quedas de tensões, que aí eu posso escrever ou em termos de carga ou em termos de corrente, E aí eu vou ter uma equação diferencial como essa aqui, e aí se eu souber, se eu conseguir resolver essa equação, eu vou chegar numa solução aqui desse tipo, tá? Note que, no entanto, essa não é uma equação já tão trivial de ser resolvida, Porque eu tenho uma coisa aqui que não é mais linear, Eu tenho uma função aqui que oscila no tempo, tá? Mas a gente ainda consegue resolver esse tipo de equação, E aí a minha solução vai ser aqui também uma função oscilatória, Então, minha carga, a dependência da carga no tempo, continua sendo uma função oscilatória, só que note que a gente tem dois pontos importantes. O primeiro aqui, que a gente vai notar, é que a amplitude, ou seja, a carga máxima, que está oscilando nesse meu circuito aqui, a carga máxima, ela vai ter um valor máximo que depende dessa frequência. E qual que é a frequência? É a mesma frequência de oscilação da minha fonte. Tá? E a própria carga também oscila com a mesma frequência de oscilação da fonte. Por isso que esse é um sistema que a gente chama de forçado. Eu estou forçando a esse mesmo circuito a oscilar com uma determinada frequência. Tá? Então, a gente consegue encontrar aqui esse tipo de solução. Eu vou mostrar mais para frente como que a gente faz isso, usando fasores, que seria um método um pouco mais fácil. Tá? A gente consegue, a gente também consegue definir o que seria a frequência natural de oscilação desse circuito, tá? Ou seja, qual que seria a frequência com que ele, vamos dizer, gostaria de oscilar. Então, eu vou falar que a frequência natural de oscilação vai ser 1 sobre raiz de LC, Essa frequência é a mesma que aparece no circuito do tipo LC puro, sem resistência, tá? Seria o nosso caso similar de um oscilador harmônico simples. Na ausência de resistência, esse sistema gostaria de oscilar nessa frequência. Tá? Mas note que aqui eu tenho uma resistência e ainda tenho uma fonte externa. Bom, mas estão prosseguindo. Eu conseguiria, aqui a minha tensão total ela vai ser igual à queda de tensão do meu gerador, tá? E aí, para me resolver isso, eu posso então resolver essa equação diferencial. Note que ela fica, a gente já trabalhou com a equação diferencial desse tipo para resolver, por exemplo, um oscilador harmônico, amortecido forçado. Então a gente chegava nessa equação. Se eu fizer uma analogia aqui, eu vou conseguir chegar lá naquela expressão, E aí pode ser tanto em termos de carga quanto em termos de corrente, Aqui a minha corrente de pico, ou seja, meu valor máximo de corrente, também vai depender da frequência, tá? Note que o valor de pico, eu vou mostrar essa expressão mais à frente, tá? Ele vai depender da frequência, e a dependência na frequência é exatamente nas reatâncias, Minha reatância indutiva e capacitiva dependem da frequência aqui, tá? Então, eu vou ter esse termo aqui que depende totalmente da minha frequência, Eu consigo calcular essa constante de fase, Constante de fase vai ser dada aqui pelo arco tangente, da reatância total dividido pela resistência, tá? E a gente pode definir, por fim,
a minha impedância total do meu circuito, né? A minha impedância total vai ser o quê? Vai ser aqui a soma, né, do quadrado aqui da resistência com a minha reatância total, tá? Então, a gente tem aí essa impedância dentro do meu circuito. Bom, isso que seria resolvendo a nossa equação diferencial, né, até chegar nesses valores, tá? Outra forma, né, da gente resolver isso, né, então aqui eu posso escrever a minha corrente dessa forma, tá? Outra forma de resolver esse problema seria aplicando fasores, tá? A técnica de fasores aqui, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu já expliquei um pouquinho sobre isso, né? Então, como que eu faço a construção de fasores aqui, né? Então, primeira coisa, né? Então, eu vou ter o meu fasor, né, da queda de tensão no resistor, no indutor e no meu capacitor aqui, tá? Cada um desses fasores tem um ângulo, né, formando um ângulo aqui com o meu eixo X, que é o meu espaço, né, o meu eixo do meu espaço real, tá? Eu vou ter aqui, né, o meu fasor, né, da tensão aplicada, que vai ser a minha tensão total também, tá? A soma, né, das quedas de tensões, então eu vou ter aqui essa soma aqui de fasores, tá? E aí, né, lá para simplificar, eu falei que a minha tensão aplicada, ela tem uma fase ômega-t, tá? E aí toda a minha constante de fase, a minha diferença de fase, ela vai ficar embutida aqui, tá? Por exemplo, no meu fasor VR, tá? Só que esse delta, né, essa constante de fase, a gente ainda não sabe, tá? A gente vai conseguir calcular ela, né? E o segundo ponto importante, né, antes da gente fazer essa soma, é conseguir definir, né, muito bem quais são as diferenças de fase entre, por exemplo, o meu fasor aqui, né, na queda de tensão no indutor, com, por exemplo, a queda de tensão no resistor, ou inclusive com a corrente. Lembrando que a corrente, né, um circuito aqui desse tipo, tá? A corrente no meu circuito, ela vai estar sempre em fase com a queda de tensão no resistor, tá? Então, se eu desenhasse o fasor da corrente, ele seria aqui na mesma posição, tá? Do meu fasor VR, né? Só que eu sei que no indutor, por exemplo, né, a queda de tensão ela está sempre adiantada de 90 graus em relação ao VR ou em relação à corrente, né? E no meu capacitor, a tensão, né, aqui eu estou de novo focando aqui, eu estou no meu referencial tensão, na minha tensão vai estar atrasada em relação a 90 graus em relação à corrente, tá? Ou em relação à queda de tensão no meu resistor, né? Então, quando eu faço isso, sabendo disso, eu consigo desenhar esse diagrama de fasores aqui, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, desenho o meu VR formando um ângulo aqui de ômega t menos delta, onde o delta eu ainda não sei o que é, tá? E a gente vai determinar posteriormente, né? Então, tem um ângulo qualquer aqui, ok? Mas o meu VL, o meu fasor VL, ele obrigatoriamente tem que formar um ângulo de 90 graus, né? Adiantado, né? Então, vai ser ômega t menos delta mais 90, né? Tá adiantado de 90 graus, tá? E o meu capacitor, a queda de tensão, ela fica atrasada de 90 graus. Então, isso aqui também forma um ângulo de 90 graus, tá? E aí, se eu, por exemplo, perguntar, né? Qual que é o módulo, né? Qual que é a minha tensão aplicada máxima, né? Por exemplo, né? Qual que seria a soma dessas quedas de tensão aí, né? Bom, basicamente, para saber isso, eu precisaria calcular o tamanho desse vetor, né? Seria calcular exatamente o módulo desse vetor aqui, o tamanho dele, tá? E aí, note que quando a gente faz isso, o meu problema passa a ser um problema de geometria, que eu não preciso resolver aquela equação diferencial, tá? Para poder encontrar esses valores, né? Para encontrar o V aplicado ou encontrar esse delta aqui, tá? Basta eu resolver um problema geométrico aqui, tá? Não preciso resolver aquela equação diferencial mais, né? Bom, então assim que a gente normalmente resolve, tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser achar minha tensão aplicada, né, o que vai ser? Bom, então eu quero achar o tamanho desse vetor, né? Então, eu vou fazer uma soma vetorial aqui, né? Então, ou seja, antes de eu somar o VR, né, como aqui eu tenho o VL e o VC na mesma direção, né, só que com sentidos opostos, tá? Então, se eu somar primeiramente, né, para facilitar, eu vou somar o meu VL com o VC,
tá? Só que o sentido está oposto, então como é que eu vou somar VL com VC? Então, eu vou pegar a soma aqui, VL mais VC, então vou pegar esse meu fasor VC, vou colocar ele no final aqui, né? Então, vou fazer essa soma aqui vetorial. Note que eu posso fazer essa soma porque eu estou trabalhando nas mesmas frequências, tá? Então, esse em azul aqui fica sendo o meu fasor VC, tá? Eu vou transladar ele para o final aqui. E o resultado, né? Meu vetor resultante dessa soma vai ser um fasor aqui, é um vetor, né? Que eu desenho em vermelho aqui, que vai ser o meu VL mais VC, tá? Então, esse cara, note que ele continua formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, esse seria o meu caso, né? Agora, eu vou somar esse vetor resultante com o meu VR, né? Então, por isso que eu vou transladar ele aqui para o final do meu VR, tá? Então, vou desenhar esse novo fasor aqui, soma, né? E a soma desse com esse, obrigatoriamente, tem que ser a minha tensão aplicada, tá? Então, meu fasor resultante vai ser esse cara aqui, né? E aí, então, para resolver isso, note que agora tudo se resume a esse meu triângulo que vai ser formado, né? Note que eu consegui formar um triângulo, só que ainda é um triângulo bem especial, né? Que é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo é 90 graus, né? Então, se eu quiser saber o comprimento desse lado, basta aplicar o teorema de Pitágoras, né? Que vai ser, então, o comprimento desse lado ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, é exatamente isso que eu aplico aqui, tá? Então, vai ser o VR ao quadrado, né? O comprimento aí desse fasor, tá? Mais, né? O quadrado do módulo desse comprimento desse fasor, né? Note que aqui tem uma soma, só que esse aqui é uma soma vetorial, tá? Como eles têm sentidos opostos, vai aparecer um sinal negativo aqui, né? Um vai ser um menos o outro, por causa do sentido que está oposto, tá? E aí eu vou fazer o quadrado dessa soma vetorial aqui, tá? Que eu estou aplicando o teorema de Pitágoras nesse ponto, né? Não separadamente, né? Eu não poderia fazer aqui quadrado do VL mais quadrado do VC, então eu estaria errado, né? Então, estou aplicando o teorema de Pitágoras simplesmente aqui nesse meu triângulo, tá? Bom, então disso, né? A gente, para fechar, eu posso lembrar, né, das quedas de tensões aqui em cada um dos meus ramos, né? Em cada um do indutor, resistor e capacitor, né? Lembrando que a queda de tensão, aqui os valores de pico, tá? Seria a corrente de pico vezes a resistência, no indutor, corrente de pico vezes a reatância, né, indutiva, e por fim, no capacitor, corrente de pico vezes a reatância capacitiva, tá? Nesse caso, então, se eu substituir aqui, como as correntes serão todas iguais, né? Note que eu posso colocar aqui, colocar todas as correntes em evidência, ela vai sair, né? Vai ficar corrente ao quadrado, ela sai da raiz aqui, tá? E aí que a gente define a nossa impedância, né? Então, vai ser corrente vezes a minha impedância aqui, tá? Então, disso, olha só, eu já consegui, então, se eu sei quais são os valores das minhas reatâncias, né? Sei qual que é a minha frequência, por exemplo, e sei qual que é a minha resistência, eu sei, então, qual que é a minha impedância, e eu consigo saber, por exemplo, qual que é a minha queda de tensão aqui aplicada, né? Ou, normalmente, às vezes é dada a queda de tensão aplicada, mas eu quero saber qual que é a corrente de pico no meu circuito, tá? Então, se eu sei a queda de tensão e sei a impedância, eu sei, vou conseguir encontrar aqui a corrente, né, de pico, que é o meu valor máximo, ou seja, eu consegui resolver aqui a minha equação diferencial, tá? Sem efetivamente resolvê-la, né? Somente aplicando aqui técnica de fasuras, né? O único detalhe que falta, né? Então, a minha equação diferencial daria essa resposta, né? O valor de pico eu já mostrei para vocês, né? Só que agora falta a gente encontrar exatamente essa fase, né? A constante de fase aqui, tá? Só que note que a constante de fase ela aparece aqui, né? Vai ser exatamente esse ângulo formado aqui desse meu triângulo retângulo, né? E aí, de novo, a gente aplica a trigonometria, né? Então, qual que é a tangente desse ângulo delta? Qual que é a tangente da minha constante de fase? Vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, vou pegar os módulos aqui desses dois fasores, né? Então, o módulo
né, for somar aqui de novo, lembra, né, que isso aqui é uma soma vetorial, tá? Então, por isso que aqui aparece o sinal negativo, porque o VL e o VC têm sentidos opostos, tá? Então, vai aparecer esse sinal negativo aqui, e aí, né, o meu fasor, o meu VL, né, vai ser corrente de pico vezes reatância indutiva, e o VC, corrente de pico reatância capacitiva, né? E o VR é corrente vezes resistência. As correntes no circuito em série vai ser sempre a mesma, então isso corta, né? Então, eu vou chegar lá na minha expressão para encontrar a constante de fase nesse circuito, tá? Então, por fim, né, simplesmente aplicando fasores, eu consigo achar minha constante de fase e consigo achar minha corrente de pico. É claro que, né, aí os problemas podem variar, né? Eu posso, igual eu falei, eu dou a minha tensão aplicada e peço a corrente de pico, né? Ou então, às vezes, eu dou, né? Só que para encontrar isso, eu preciso saber as reatâncias totais aqui, né? E a resistência, né? Mas às vezes pode ser dada a minha corrente de pico, eu peço, por exemplo, qual que é uma das reatâncias, né? Qual que é a minha reatância total, por exemplo, tá? Então, enfim, mas note que ao aplicar essa técnica, eu consigo resolver aqui, né? O meu problema como um todo. Eu consigo achar a minha corrente, né? Como que ela oscila no tempo, tá? Então, consigo achar a minha função, tá? Bom, então essa seria a forma da gente resolver isso, tá? Aplicando fasores, né? Por fim, quando a gente fala de um circuito RLC forçado, a gente normalmente sempre vai falar também de frequência de ressonância. Porque lembra, né, que eu falei que num circuito, se ele não tivesse resistência, ele gostaria de oscilar com essa frequência natural, tá? Só que o que vai acontecer quando, né, a minha reatância indutiva for igual à minha reatância capacitiva, tá? Note que nesse caso, o que vai acontecer com a minha impedância? Esse termo aqui vai ser zero, né? Ou seja, eu, nesse caso do meu circuito RLC, em série, eu vou ter a menor impedância possível. Se eu tenho a menor impedância possível, eu vou ter, consequentemente, a maior corrente possível, tá? Então, quando a minha reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, eu vou ter a maior corrente possível oscilando, tá? E note que quando esse cara, né, reatância indutiva for igual à reatância capacitiva, a minha frequência ômega, ela vai exatamente casar com a minha frequência natural de oscilação, tá? Ou seja, quando a frequência da minha fonte externa, né? Note que esse ômega aqui, ó, é a minha frequência que está sendo dada pela minha fonte externa, né? O meu gerador de corrente, o meu gerador de tensão, tá? Ele está oscilando lá com uma certa frequência. Quando essa frequência for igual a essa frequência natural de oscilação, a gente fala que a gente tem uma condição de ressonância, né? E nesse caso, eu vou ter aqui minha corrente máxima, tá? Isso para um circuito RLC em série, né? E aí eu vou ter a menor impedância possível do meu circuito, tá? A gente pode olhar isso em termos de potência, né? Então, se eu olhar isso em termos de potência, eu posso calcular a potência, né, dissipada no meu circuito. Lembra que a potência dissipada vai ser toda, né, por efeito Joule, né? Eu estou aqui considerando tudo ideal, tá? Então, o único elemento que dissipa energia é o meu resistor, né? Então, eu posso calcular aqui a potência média, tá? Então, eu vou ter lá essa expressão. Só que agora tem um detalhe importante. Se eu reescrever essa expressão aqui, tirar, por exemplo, a minha resistência, tá? Vamos olhar de novo, né, aquela mesma notação fasorial, tá? Eu posso, né, note que, por exemplo, quanto que dá o cosseno de delta, né? Cosseno de delta é exatamente cateto adjacente dividido por hipotenusa, né? Então, R sobre Z, tá? Ou seja, eu consigo reescrever, né, resistência em termos desse cosseno de delta, ou seja, tá? A minha potência média no final das contas, ela vai depender dessa fase, tá? E esse é o que a gente vai chamar de fator de potência, né? Então, note que agora a minha potência média, tá? Ela depende dessa constante de fase, tá? E aí, né, quando a gente tinha antes, né, a potência, né, era voltagem vezes a corrente, aqui nos valores RMS, né? Só que agora eu tenho essa cosseno de delta, meu fator de potência, né? E aí, de novo,
né? O que acontece quando eu tenho uma condição de ressonância? Na condição de ressonância, então vamos só voltar um slide aqui, tá? Na condição de ressonância, reatância indutiva é igual a reatância capacitiva, tá? Então, esse termo é zero, né? A reatância total, tá? Quanto que vale a delta, né? Arco tangente, isso aqui dá zero, a tangente disso é zero, esse delta aqui também vai ter que ser zero, tá? Ou seja, quando eu estou na condição de ressonância, a fase, a constante de fase vai dar zero, tá? Logo, a minha potência média também é a máxima, né? Porque cosseno de zero é 1, ou seja, a minha potência média, né, vai ser o maior valor possível, tá? Então, na ressonância, a minha potência é máxima, né? Então, se eu desenhar, por exemplo, aqui a curva, né, de potência em função da frequência, tá? Isso aqui está em inglês, mas dá para a gente seguir, tá? Então, a minha potência, olha só, quando a frequência está longe da frequência ômega zero natural, né? Estou variando a fonte lá, a frequência do meu gerador, da minha fonte, né? Ela, a potência é pequena, pequena, vai chegar próximo ao ômega zero, eu vou ter um pico de potência, tá? E depois ele diminui de novo, né? Então, vou ter uma certa largura aqui, desse meu ômega, tá? Isso vai estar relacionado, né? A gente já definiu, a gente já falou sobre fatores de qualidade, principalmente em osciladores, né? A gente também pode definir fator de qualidade aqui, tá? Porque eu tenho um sistema oscilante, né? Eu posso reescrever, tá? Minha potência em termos de frequência, né? Aí a gente conseguiria escrever de fato essa curva aqui, tá? Mas o importante então é lembrar, né, que na ressonância, a minha potência média é máxima, né? Porque a minha constante de fase, ela vai ser zero, tá? Ou seja, a diferença de fase é zero, tá? Entre a tensão aplicada e a corrente, nesse caso, tá? Que está circulando. Bom, isso para um circuito do tipo RLC em série, tá? A gente poderia fazer a mesma coisa, né? O mesmo processo para um circuito em paralelo, tá? Só que a gente tem que ter um cuidado. No circuito em paralelo, o que acontece? A queda de tensão em cada um desses âmbitos é a mesma, né? A corrente que muda, tá? Então agora, ao invés de eu trabalhar, né, com soma de fasores das tensões, vai ser útil eu trabalhar com a soma dos fasores das correntes, né? Então posso fazer a mesma coisa, né? Lembra lá de novo, né? A queda de tensão vai estar em fase com a corrente, então eu vou definir aqui um IR, tá? Só que agora eu vou estar no meu referencial corrente, né? Então, os sinais aqui, né, eles vão inverter, tá? Porque eu estou olhando corrente em relação à tensão, antes a gente estava olhando tensão em relação à corrente, tá? Então, no meu indutor, a corrente, a gente vai falar que ela vai estar atrasada de 90 graus em relação, né, ao resistor aqui, tá? Então, né, o meu fasor da corrente ele vai para baixo, tá? Do indutor, né? Mas é 90 graus, no capacitor é 90 graus adiantado, tá? E aí o resto sai da mesma forma, né? Eu vou ter a minha fonte, então eu consigo achar a minha corrente aplicada aqui, né? Que seria a corrente máxima, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma, né? Então, eu consigo chegar nessa expressão aqui, tá? Note que eu vou ter um triângulo retângulo aqui, né? Triângulo máximo aqui, o triângulo retângulo, então o I total vai ser, né, cateto oposto ao quadrado, mais esse cateto aqui seria o adjacente, a gente olha em relação à constante de fase aqui, ao quadrado, isso tem que ser igual ao I ao quadrado, tá? Então, assim a gente consegue proceder de forma análoga, né? E aí a gente resolveria também o mesmo problema, tá? Só que aí é claro, né? Por isso que aparecem, né, as resistências, a gente soma os inversos, né, dela, tá? Então, minha corrente, né, eu posso escrever isso em termos de tensão. Note que a tensão agora é a mesma, né? Então, coloco a tensão de pico em evidência, tá? Então, vai aparecer uma impedância aqui, só que agora note que a minha impedância, né, ela tem esse formato, tá? A minha expressão muda, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que sempre ter, tá? Quando a gente está trabalhando com circuitos, né, não adianta a gente, às vezes, decorar, né, uma expressão, né? Quanto que vale a impedância, né? E aí a gente
ter uma expressão de cabeça lá e fazer. Tá? Por quê? Porque depende do meu circuito, né? Vai depender de como que esse meu circuito está organizado, se ele é em série, se ele é em paralelo, se ele às vezes é um circuito misto, né? Um circuito que tem uma parte lá em série, parte, né, em paralelo, são várias malhas, né? São vários elementos. Então, enfim, eu vou ter que analisar isso caso a caso, tá? Aqui eu só estou dando 2 exemplos, né? Mas a gente consegue fazer a mesma coisa, né? Na ressonância eu vou ter o mesmo detalhe, né? As reatâncias aqui vão ser iguais, só que nesse caso, note que nessa ressonância no circuito em paralelo, a minha impedância ela vai ter um valor máximo e a minha corrente vai ter um valor mínimo, tá? Então ela inverte, tá? Mas a gente ainda conseguiria escrever potência de forma igual, né? A minha potência também vai continuar sendo lá no valor máximo, tá? Então, enfim, a gente consegue aplicar fasores aqui e conseguir, né, resolver esse sistema sem precisar de resolver aquela equação diferencial, tá? Por fim, só dando um outro exemplo, né? Aqui a gente está aplicando lá no caso de CRLC, mas, por exemplo, como que a gente resolveria aqui usando fasores, né? Um circuito do tipo RL, igual esse, com um gerador, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse circuito, eu vou desenhar aqui meu diagrama de fasores aqui, tá? Então, vou lá, desenho, né, o meu VR. Então, meu fasor VR é um fasor qualquer aqui, tá? Que tem um ângulo aí, em princípio, né? Vamos deixar em aberto, tá? O que que eu sei? Eu sei, aqui está em série, né? Então, a queda de tensão no indutor, ela obrigatoriamente tem que estar adiantada em relação à queda de tensão no resistor, tá? Então, meu fasor VL, ele vai ser alguma coisa assim, tá? E aí, qual que vai ser a queda de tensão total, né? Vai ser VL mais VR, né? Então, o meu V, vou até colocar aqui, né, que seria, deixar aqui, né, que a minha tensão aplicada teria que ser igual ao VL mais o VR, né? Então, esse vai ser o meu fasor aqui da tensão aplicada, tá? E aí, né, na hora que eu for fazer a soma, eu vou pegar o VL, colocar ele no final do VR aqui, tá? E aí eu vou ter lá o meu ângulo, né? E aí que ângulo é esse, né? Esse ângulo aqui, ó, vai ser o nosso ômega T. A minha fonte, eu vou falar que ela está oscilando com frequência, né? Com fase ômega T, tá? O ângulo VR, ele vai ser um ômega T menos delta, tá? E esse ângulo aqui, né, é exatamente a minha constante de fase delta, tá? Então, por exemplo, se eu der a tensão aplicada, né, ou, por exemplo, der as tensões, os valores de pico, né, ou RMS, tá? Da queda de tensão no indutor ou no resistor, então, às vezes, isso aqui eu consigo descobrir, tá? Por exemplo, se eu procurar aqui qual que é a minha constante de fase, a minha constante de fase, de novo, né, eu consigo achar a partir desse triângulo retângulo, né? Então, a tangente, por exemplo, de delta vai ser igual ao que? Vai ser o módulo do VL dividido pelo módulo do VR, tá? Ou seja, isso é corrente vezes a reatância indutiva e aqui a corrente vezes resistência. As correntes vão se cancelar, né, que é o mesmo valor, estou no caso em série, então isso vai ser simplesmente reatância indutiva dividido pelo R. Então, eu consigo achar aqui, por exemplo, a minha constante de fase, desde que eu tenha a minha reatância, tá? Então, por exemplo, para me achar essa constante de fase, é que eu preciso saber a reatância indutiva e a resistência, né? Ou se eu tenho a constante de fase, eu posso achar, enfim. Então, você tem vários problemas aí que podem ser resolvidos, né? Então, note que esse mesmo problema, né, a gente consegue aplicar fasores para resolver diferentes problemas, né? Se eu tivesse um capacitor aqui no lugar do indutor, a diferença é que esse fasor estaria para o lado de cá, né? Ele estaria aqui no sentido negativo aqui, tá? Enfim, então eu conseguiria achar uma mesma expressão e consigo resolver um problema análogo, tá?
da mesma forma. Agora, se estiver em paralelo, aí agora eu vou somar correntes e não somar tensão, tá? Então, enfim, a gente tem vários problemas aí, né, que dá para ser atacados utilizando essa mesma técnica, né? Sem necessariamente precisar de resolver uma equação diferencial, ok? Bom, pessoal, então isso era um pouquinho que eu gostaria de falar nesse vídeo, tá? Obrigado, abraço para todo mundo.